Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. E descendo ele, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhe, pois, a que hora se achara melhor? E disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judeia para a Galileia. Senhor, pois, mediante sua palavra, nos fale nessa noite. Amém, gente? Vamos falar com o nosso Papai do Céu mais uma vez. Senhor, obrigado por tua palavra, Deus. Pedimos que, por favor, Senhor, por ela, nos fale nesta noite. Fale, por favor, a todos nós que estamos aqui em tua casa, ouvindo a tua voz, e os irmãos que estão em casa também, aqueles que vão ouvir essa palavra. Fale, por favor, no nome de Jesus. Amém e amém. Pessoal que foi batizado, que foi aclamado e carta de transferência, vai embora não, depois do culto, os irmãos vão retornar aqui para a plataforma, nós vamos tirar uma foto bem bonita. Eu quero falar nessa noite, em pouco tempo, sobre o tema quando a graça e a fé se encontram. Quando a graça e a fé se encontram. Graça, todos nós sabemos que é um favor imerecido. E fé é a convicção de fatos que não se veem. Graça é um favor de Deus imerecido a todos nós. Nós não merecemos a graça de Deus, a salvação de Deus, o favor dele em nos perdoar, em tirar de nós o pecado de Adão. Nós não merecemos e não merecíamos e não merecemos a graça de Deus em nos transformar em criaturas que ele criou, em filhos dele por adoção, por meio de Jesus Cristo, seu sangue. Isso é graça. Estamos aqui por causa da graça de Deus. Você está aqui por causa da graça de Deus. As 5 pessoas que foram batizadas nessa noite, elas foram batizadas por causa da graça de Deus. É por causa da graça de Deus que nós somos sustentados. É um favor imerecido de Deus que nunca falta na nossa vida. Isso é graça. E fé é algo que é inerente a todos nós. Ou seja, Deus deu a todo ser humano tem fé. Fé em alguma coisa. O ser humano tem fé, nem que seja nele mesmo. Ele crê nele mesmo. A fé foi um atributo que Deus nos deu para que possamos crer no impossível, no invisível, no mundo além dos nossos olhos naturais, no mundo além onde nossa mão pode pegar as coisas, onde nossos olhos podem ver. Então a fé que Deus nos deu, Ele assim o deu para que possamos enxergar, não com os olhos naturais, mas sim com os olhos da fé, aquilo que está além do nosso mundo físico, além do que você pode ver. Eu diria também além do que o seu coração pode sentir. Isso é fé. Olha só que coisa interessante. Estamos falando da graça, que é um favor imerecido de Deus. E quando nós falamos de graça, ou da graça, nós estamos falando da própria pessoa de Jesus Cristo, porque Ele é a graça de Deus manifestada, ou manifestado, se há manifestado. Cristo é a própria graça, e a fé é algo que todo ser humano tem. Então deixa eu te falar uma coisa. O maior e o melhor encontro da vida é quando a graça e a fé se encontram. Vou repetir. O melhor e o maior encontro nesta vida
é quando a graça e a fé se encontram. Ou seja, quando Jesus Cristo se encontra com alguém que usa fé nele para obter dele seu favor imerecido. Por isso que eu não tenho dúvidas alguma em dizer a você que o maior e o melhor encontro da vida, nesta vida, para esta vida, é quando a graça se encontra com a fé. Agora deixa eu dizer mais uma coisa para você. Deus não vai forçar o homem nenhum a receber dele a sua graça. A graça de Deus é livre. Ela é dada de graça. Ela é dada por muito amor ao nosso Deus. Mas Deus não vai forçar ninguém a ir ao encontro da graça dele, ir ao encontro dele. Mas ele está de graça e pela graça se dispondo a se encontrar com você todos os dias. Amém? Pois bem, esse texto que nós acabamos de ler, ele nos relata um retorno de Jesus para a Galileia. Ele vai até a Judéia, e na Judéia ele não é honrado. Ele foi expulso da região da Judéia. Na verdade, a Bíblia diz que o profeta em sua casa não tem honra. Jesus não foi honrado na sua própria terra. Então, ele volta para a Galileia. E na sua ida da Judéia para a Galileia, ele passa por Samaria. E ele tem encontro com a mulher samaritana, alguns versículos aqui atrás. Ele sai da Judéia, passa por Samaria, tem um encontro com a mulher samaritana, e ele chega na região da Galileia, mais especificamente em Caná da Galileia. Em Caná da Galileia, ele fez o seu primeiro milagre. Seu primeiro milagre, nós já sabemos, que foi Jesus transformar a água em um vinho em uma cerimônia de casamento. A Galileia é uma região assim não muito grande, mas ela era importante. Lá tinha um porto, tinha uma alfândega, tinha um quartel com aproximadamente 100 soldados romanos. Era uma região assim muito próspera. E na região da Galileia fica Cafarnaum. Cafarnaum é o lugar onde Jesus muito frequentou. Cafarnaum significa lugar do consolo. Muitas vezes Jesus parou em Cafarnaum e descansou em Cafarnaum. Lá em Cafarnaum Jesus fez muitos milagres. E essa região também, ela era, não sei se era ou se é, uma região pantanosa. E possivelmente esse menino que tinha uma febre, teve uma febre à beira da morte, foi acometido de uma febre oriunda dessa questão pantanosa, talvez um mosquito, não sei. Mas era uma região muito pantanosa, então as pessoas ficavam muito doentes. A sogra de Pedro, por exemplo, também ficou com a mesma doença desse menino e Jesus também a curou. E aqui nós temos um homem, um oficial do rei. Esse homem nessa noite vai representar a fé. Logicamente, Jesus vai representar a graça. Vamos lá. Esse homem, oficial do rei, que tem o seu filho à beira da morte, ele vai representar nessa noite a fé e Jesus a graça. Então o que vai acontecer aqui? Vai acontecer o encontro da fé com a graça, da graça com a fé. Então, para esse homem, Jesus voltar à Galileia significava dizer: minha esperança está chegando. Jesus voltar à Galileia significa dizer para esse homem que a sua fé seria e foi ativada. Porque o texto vai dizer que ele ouviu falar que Jesus estava de volta à Galileia. Então Jesus chegando à Galileia significava dizer que a esperança dele estava chegando. Significava dizer que a sua fé estava sendo ativada para que Jesus pudesse curar o seu filho. Então, eu quero meditar com você por alguns minutos
mergulhar nessa linda história, para mim uma história linda. O que podemos falar desse encontro? O que a gente pode falar desse encontro? Para ficar bem entendido, e se você entender isso, está ótimo. Que encontro? Encontro da graça com a... Vamos lá. Que encontro? Encontro da... Com a... Ok. A graça é de... E a fé é... Muito bem. Encontro da graça com a fé. A graça é de Deus e a fé é nossa. Esse homem representa a fé e Jesus é a própria graça. Então, queridos, o que podemos falar desse encontro? Esse encontro mostra como é maravilhoso ter a oportunidade de ter Jesus por perto. Você pode repetir isso comigo? Diga comigo assim: esse encontro mostra como é maravilhoso ter a oportunidade de ter Jesus perto. Maravilha. Deus seja louvado. De volta a Galileia, Jesus está se aproximando desse homem. Com certeza, quando Jesus esteve no casamento e fez o milagre, com certeza não, está escrito, né? Lá em João 2. E quando ele fez o milagre, a sua fama correu. Os discípulos creram nele e a sua fama correu toda a Galileia. Então, olha só que coisa linda, que coisa maravilhosa. Jesus sai da Galileia, de Caná da Galileia, vai para a Judéia. Quando ele volta, ele está trazendo renovo para as pessoas da Galileia. A esperança está de volta. E esse homem simplesmente, já conhecedor do que Jesus fez no casamento, já conhecedor do que ele fez nessa festa, esse homem com certeza teve a sua fé ativada e disse consigo mesmo, não tenho dúvida disso: Jesus vai curar o meu filho, assim eu creio. Então veja bem, é a sua oportunidade. Por quê? Porque Jesus está perto dele. Sabe, Isaías capítulo 55, versículo 6, tem um versículo assim, é um versículo assim maravilhoso. Diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto ele está perto. Olha só que coisa linda. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto ele está perto. É o que esse homem vai fazer. Parece que ele está lendo o livro de Isaías, o profeta Isaías. Evidentemente que ele está baseando no milagre que Jesus fez no casamento. Sabedor de que Jesus fazia milagres, ele acreditou. À medida que Jesus está chegando bem perto dele, ele está acreditando que Jesus iria resolver o seu problema. Pois bem, querido, deixa eu dizer uma coisa: todos os dias é oportunidade de você estar perto de Jesus. Vou repetir: todos os dias é oportunidade de você estar perto de Jesus. Irmãos, num culto como esse, numa celebração como essa, pessoas descendo as águas do batismo, que é ordem de Jesus Cristo, a igreja reunida em adoração e louvor, você estando aqui, é sinal de que Jesus está aqui. Ele está bem perto de nós. Então o que a gente faz quando a gente sabe que Jesus está perto? Quando a gente sabe que Jesus está perto, a gente ativa a nossa fé e vai ao encontro dele. Porque na verdade a gente precisa dele. Cada um da sua maneira, da sua dificuldade. Esse pai está precisando porque o seu filho está com uma febre mortal. Você pode estar precisando de Jesus por outra razão. Ah, pastor, já sou salvo. Você é salvo, mas você precisa de Jesus todos os dias. E deixa eu te falar, não somente num culto como esse, mas em todos os momentos, Jesus está bem perto. Tudo o que você precisa fazer é rogar a Ele, porque Ele está bem perto. Ele está bem perto. E
ter Jesus por perto é uma oportunidade maravilhosa. É graça. Ter Jesus por perto é graça. Você não pode deixar a oportunidade de, em um culto como esse, aproveitar que Jesus está por perto. E como é que Jesus está por perto nesse culto? É simples, a Bíblia diz que o Senhor habita no meio dos louvores do seu. O Senhor habita no meio dos louvores do seu povo. Então o seu povo, que somos nós, o louvamos nessa noite, então ele está aqui. Se ele está aqui, é uma oportunidade para você estar bem perto dele. Então ative sua fé e vá ao encontro de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nesse encontro se vê o quão é precioso alguém colocar uma fé em prática. Nesse encontro se vê o que é uma fé colocada em prática. De novo, nesse encontro se vê o que é uma fé colocada em prática. Versículo 49. Versículo 49. Disse ao oficial: Senhor, desce antes que o meu filho morra. O versículo anterior, 48, Jesus está aguçando a fé de todos que estavam perto dele. Jesus está dizendo assim: vocês precisam de milagre para crer em mim, não é? Se você ler esse versículo 48, a princípio você vai achar que Jesus está assim, repreendendo as pessoas, chamando todo mundo de incrédulo. Vamos ler o 48? Se não virdes sinais e milagres, não crereis. Se você parasse nesse versículo 48, a sensação que você teria, que eu teria, que nós teríamos, é que Jesus está dizendo assim: vocês são todo mundo incrédulo. Mas o 49 vai dizer o seguinte: Senhor, vai à minha casa, desce lá, meu filho está à beira da morte. Sabe o que Jesus quer dizer aqui? Juntando os dois versículos, é como se ele dissesse: se vocês precisam de sinais e prodígio para crer, vocês vão ver um agora. Entendeu? Como vocês precisam de um milagre, de um sinal, para vocês crerem, vocês vão ver um agora. Quando Jesus parou de falar isso, o homem disse: Jesus, desce na minha casa. Imediatamente esse pai abriu a sua boca e pediu a Jesus para ir à sua casa e fazer algo milagroso. Ou seja, esse pai está colocando a sua fé em prática. Colocar a fé em prática é acreditar mesmo que só Jesus pode fazer algo que nós não podemos fazer. Veja bem, esse homem é oficial do rei. Se ele é oficial do rei, e possivelmente seja o rei Herodes, se ele é oficial do rei, ele tinha condições financeiras para poder curar o seu filho. A questão é que ele não tinha mais recurso. Ele usou todos os seus recursos e os seus recursos se esgotaram. Com certeza ele gastou todos os seus recursos. Mas veja bem, Jesus não foi o que restou. Porque Jesus não é o que resta. E por que Jesus não é o que resta? Porque a fé não é o último recurso. A fé é o primeiro recurso. A fé é o principal recurso que nós temos. O recurso do crente é a fé. Porque o crente acredita que pela fé Deus faz o impossível. Deus revela o que está no invisível. Amém?
Então Jesus não é o nosso último recurso. Jesus é a nossa maior e melhor solução. Eu vou repetir. Jesus não é o nosso último recurso. Jesus é a nossa maior e melhor solução. Por isso que a fé precisa ser colocada em prática. Este homem vai colocar sua fé em prática. E sabe, Jesus deseja tanto que você coloque a sua fé em prática hoje. Fé não é algo morto, é algo vivo. Você tem dentro de você, que Deus te deu, essa coisa que tem duas letrinhas e um acento agudo. Você pode usar perante o Senhor, para que o Senhor possa trazer para você o seu socorro. Então por que você vai guardar a sua fé? Diga comigo, fé é para ser colocada em prática. E diga assim, a fé colocada em prática é algo que agrada a Deus. Aleluia. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você acha que você acha que Jesus ficou como quando esse pai colocou a sua fé em prática? Jesus ficou feliz. Alguém colocou a sua fé em prática. Então, se você colocar a sua fé em prática hoje, Jesus vai ficar muito feliz com você. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode dizer amém? Em terceiro lugar, o que esse encontro nos mostra, nos revela, nos ensina, nos apresenta? Esse encontro nos revela o plano eterno de Deus. Nesse encontro, a gente observa, permita-me a redundância, nós encontramos o plano eterno de Deus. Versículo 50. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. Esse versículo é muito mais do que um decreto de vida, porque Jesus está aqui liberando um decreto de vida. É um decreto de vida que está saindo da boca de Jesus. Presta atenção nisso. Vai, o teu filho vive. É um decreto de vida. Mas tem um quê a mais do que um decreto de vida liberado por Jesus para a cura desse menino. Aqui nós encontramos o plano eterno de Deus. Como assim, pastor? O plano eterno de Deus. Olha isso. Alguém crê na palavra de Jesus, e por crer na palavra de Jesus, um decreto de vida liberado. Olha isso. Alguém crê na palavra de Jesus, e por crer na palavra de Jesus, um decreto de vida liberado. Isso é plano eterno de Deus, irmão. Vamos lá? A fé vem pelo... E eu vi o quê? Jesus não está falando? Efésios 1,13. Tem como colocar aí, Juliana? Efésios 1,13. Plano eterno de Deus. Em um versículo pequeno, no momento de cura de um menino, a gente encontra o plano eterno de Deus. Efésios 1,13. Olha o que está escrito em Efésios 1,13. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, olha isso, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, de novo, alguém está crendo na palavra de Jesus, e por crer na palavra de Jesus, um decreto de vida liberado. Isso é plano eterno de Deus. O plano de Deus é liberar decreto de vida para você.
Por isso que você precisa crer na palavra. E vou te falar, decreto de vida é a salvação e tudo aquilo que está morto. Tudo aquilo que está morto, Jesus pode liberar um decreto de vida. Você só precisa crer na palavra. Se você crê na palavra, o Senhor libera um decreto de vida. Seu casamento está à beira da morte? Crê na palavra e Jesus vai liberar um decreto de vida para o seu casamento. Seus negócios estão a uma falência, à beira da morte? Crê na palavra de Jesus, que Ele vai liberar um decreto de vida e o seu negócio vai ganhar vida. Tudo que tem morte, a partir da fé na palavra do Senhor, ganha um decreto de vida. Só que o plano eterno de Deus, o decreto de vida é vida eterna. É o que Jesus falou para Marta e para Maria quando Lázaro estava morto. Todas as duas disseram para Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E o que Jesus responde para as duas? Tanto para Marta quanto Maria: se creres, verás a glória de Deus. Seu irmão não está morto. Ainda que alguém esteja morto, se creres, verás a glória de Deus. Eu não sei se você é salvo. Talvez você chegou aqui nessa noite a convite de um parente seu para assistir o batismo. Deixa eu te falar, os 5 batismos já estão dizendo para você o que é decreto de vida. Porque as 5 pessoas que passaram por esse batismo acreditaram na palavra, creram no evangelho da salvação. E a partir do momento que colocaram a sua fé em prática, encontraram com a graça de Deus, um decreto de vida eterno foi liberado. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Quem crê na palavra do Senhor Jesus, todos os dias, é possível sim tomar posse de um decreto de vida. Porque o decreto de vida é liberado naquele que tem a própria vida, é a própria vida, Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Louvado seja Ele, aplauda Ele por isso. Glória a Deus. Glória! Aleluia! Louvado seja Ele. Ele é a própria vida. Em último lugar, o que podemos falar sobre esse encontro? Esse encontro mostra que milagre é resultado de uma fé persistente diante de uma graça surpreendente. Olha que coisa linda. Esse encontro mostra que milagre é resultado de uma fé persistente diante de uma graça surpreendente. Versículo 51 vai dizer que tem um outro encontro aqui agora. 51. Acompanhe comigo. E descendo ele logo, saíram ao... O que está escrito na sua Bíblia aí, gente? Saíram ao encontro. Esse encontro agora não é do Pai com Jesus, não é da fé com a graça. É o encontro dos seus servos, que anunciaram boas novas. Olha como é que evangelho é evangelho, né? Boas novas de vida. O que eles anunciaram? O teu filho vive. Glória a Deus. Agora o encontro é dos servos do oficial do rei, que estão trazendo uma notícia surpreendente. Seu filho está livre da morte. Agora, o que é surpreendente? Como assim é surpreendente? Acompanhe comigo o texto mais uma vez.
perguntou-lhes. Quem é que perguntou? O oficial do rei. A que horas se achara melhor? E disseram: ontem, às 7 horas. A febre o deixou. Sete horas foi exatamente a hora em que a fé foi ativada e Jesus liberou o decreto de vida. Quando a fé foi ativada e Jesus liberou um decreto de vida, Jesus não precisou descer à casa do oficial do rei. Essa palavra, ela caminhou aproximadamente 60 quilômetros. Ou seja, de Cafarnaum a Caná da Galileia. Que palavra? A palavra de Jesus. Teu filho vive. Teu filho vive. Essa palavra reverberou. Ela andou 60 quilômetros. No mesmo instante que ela foi liberada, surpreendentemente, o menino reviveu. Porque foi aproximadamente 60 quilômetros que esse homem cavalgou ou andou a pé. Claro que ele cavalgou, era oficial do rei, não andou a pé. Agora, gente, 60 quilômetros, você pegar o carro e sair, belezinha. Você pegar aqui BR-101, 60 quilômetros, é mais ou menos ali depois de Serrinha. Pedágio por ali, um pouquinho mais à frente. 50 minutinhos, show de bola. Agora, 60 quilômetros a cavalo, não dá uma horinha com 50 minutos. Só que a palavra de Jesus, ela não é limitada pelo tempo e pelo espaço. A palavra de Jesus não é limitada pelo tempo e pelo espaço. A palavra de Jesus é agora, é já, é na hora. E isso é graça. A graça de Jesus, ela é surpreendentemente graça. Ela é abundantemente graça. Ou seja, esse pai não precisou chegar à casa para receber o seu milagre. Por quê? Porque a sua fé encontrou a graça surpreendente, abundantemente graça de Jesus. Você não precisa chegar à sua casa hoje para você receber a graça de Jesus. E vou te falar, essa graça, ela é tão graça, é superabundante graça, que ela é capaz de fazer você desfrutar do milagre de Deus, muito além do que você pensa, imagina e crê. Você crê nisso? Diga amém. Deixa eu concluir. Ao longo da história, um número incontável desse encontro. Qual encontro mesmo, gente? Ao longo da história, um número incontável desse encontro. Qual encontro? Um número incontável existiu. São milhões, bilhões de encontros. Esse é só mais um. Sabe o que eu acho interessante? Esse encontro tem enredos diferentes, mas tem a mesma essência. Por que enredos diferentes? Porque cada um tem a sua história. Cada um tem o seu momento. Cada um tem o seu momento de sofrimento, de dor, de desespero, de lamúria, de indefinições, de perguntas, de questionamentos pessoais. E quando a fé é colocada em prática diante dessa graça, o Senhor traz vida. E somente com a vida de Cristo
para tudo ficar claro, esclarecido diante dos nossos olhos naturais e os olhos da fé. Vou repetir isso porque isso precisa ser bem entendido. Somente com o encontro da vida, somente com a vida de Jesus Cristo, para as coisas ficarem claras diante dos nossos olhos naturais e os nossos olhos espirituais. Quais são os nossos olhos naturais? Evidentemente são esses, que no meu caso precisa de um óculos, dos óculos, para resolver o meu problema de miopia, astigmatismo, hipermetropia e por aí vai. Graças a Deus pelos seus olhos são perfeitos. Os meus precisam desses óculos aqui. Mas eu tenho uma outra vista que, graças a Deus, eu não preciso usar óculos. Eu só preciso usar o colírio do Espírito Santo. São os olhos da fé. Você tem esses olhos aí, irmão. E somente quando a vida de Cristo entra em nós, para que os nossos olhos naturais e os nossos olhos espirituais comecem a enxergar. Agora tem sentido a vida para mim. A vida agora para mim tem sentido. As coisas para mim têm sentido. Por quê? Porque a sua fé, irmão, quando encontrou com a graça, seus olhos foram abertos. Então cada um tem a sua história. O enredo é o mesmo. Qual é o enredo? Qual é o ponto em comum? Qual é a mesma essência? Jesus. Quando encontra com a fé de alguém, ele realiza milagres. Eu quero terminar dizendo uma coisa assim para você, muito interessante, está no versículo 53. Final do versículo 53. O teu filho vive. Ele creu e toda a sua, irmão, fé é contagiante. Fé verdadeira é contagiante. A fé verdadeira em Jesus, ela é contagiante. A casa desse oficial do rei creu em Jesus. Toda a sua casa recebeu a salvação em Jesus Cristo. É mais um que pode dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que nessa noite você e sua casa possam, pela fé, servir ao Senhor. Eu gostaria que você, por favor, abaixasse sua cabeça e fechasse seus olhos. Sabe qual é a minha palavra para você agora? Minha palavra é o seguinte: hoje é dia de você, com a sua fé, encontrar-se com a graça. É o seu dia. O dia do oficial do rei já passou, ficou registrado na Bíblia. O dia da mulher samaritana já passou, ficou registrado na Bíblia. O dia do cego Bartimeu já passou, ficou registrado na Bíblia. O dia de Zaqueu já passou, ficou registrado na Bíblia. Hoje é o seu dia. O dia onde a sua fé irá se encontrar-se com Jesus, com a graça em pessoa. E quando a fé encontra com a graça, a vida de Jesus se manifesta. A salvação se manifesta. O perdão se manifesta. O amor eterno se manifesta. E quando a fé se encontra com a graça, o Senhor libera um decreto de vida eterna. Hoje é dia da sua fé encontrar-se com Jesus, para que um decreto de vida eterna seja liberado do céu para o seu coração, para que o Espírito Santo possa habitar em seu coração. Baixe a sua cabeça, feche seus olhos.